Meu nome é Juliano Alves da Cruz, tenho 37 anos. Comecei no crime com 25 anos. Comecei através do mototáxi, fazendo corrida normal, sem mexer com nada errado. Mas a ambição é grande, fui começando na petequinha, vendendo aqui e ali. E o diabo foi me cegando a mente, daqui a pouco eu já estava me envolvendo com coisas maiores. Aí começava a roubar, caixa eletrônico, mas nunca se desviando do tráfico. Em 2002 eu caí no Paraná, fiquei 1 ano e 5 meses no caixa eletrônico. Em 2005 comecei de volta no tráfico, aí comecei numa coisa mais pesada, vendendo em quantidade. E fui indo nesse mundo assim, só queria saber de festa, curtição, balada. Às vezes chegava em casa bêbado, brigava. No outro dia minha mulher cuidando de mim. Então assim, não tinha uma paz, andava sempre um mundo meio errado, não dormia direito. Às vezes brigava, arrumava uma desculpa para poder sair para curtição, brigar com a mulher. Então assim, era um mundo que sempre eu queria ambição, dinheiro. Tive bastante coisa na vida, mas nunca era feliz. Em 2010 eu caiu um balde de água fria na minha cabeça, caí preso. A operação envolveu as polícias civil, militar e o Ministério Público. Os policiais apreenderam celulares, balanças de precisão, uma pistola e 9 quilos de crack. O líder do grupo, segundo as investigações, é este homem, Juliano Alves da Cruz. Era Juliano, segundo a polícia, que buscava e controlava a distribuição aqui na cidade. O principal líder dessa quadrilha criminosa, aí, Juliano Alves da Cruz, 30 anos, é o cabeça que fazia o aliciamento, fazia a preparação, distribuição e controle desses pontos de drogas aí na cidade. Todos os envolvidos serão indiciados por associação, tráfico e formação de quadrilha. Caí preso e continuei no mundo errado novamente lá dentro da prisão. E continuei a traficar lá dentro. Em 2010, no mês 8, entrei numa facção lá dentro do presídio. Aí comecei a me cegar, a fazer parte dessa facção. E nunca tinha conhecido Deus e comecei nesse mundo errado. E em 2010, no mês 11, veio a sentença desse tráfico, no meu primeiro tráfico que eu caí. Veio 11 anos e 3 meses. Aí tinha continuado no tráfico lá dentro, eu caindo mais no grampo telefônico. Aí veio mais um mandato de prisão para mim. Eu já tinha uma condenação de 11 anos e 3 meses que eu tinha que puxar 4 anos. E eu sempre falava que não dava nada, porque eu sabia que eu podia puxar rapidinho, 4 anos passava rápido. Aí esse tráfico veio para mim dentro, eu achei que nunca ia dar nada. Aí eu tinha um dinheiro ainda, meu dinheiro foi indo, briga no casamento, desconcertado, o casamento estava quase acabando, e minha mulher sempre lutando por mim. Em 2011, veio mais uma sentença desse tráfico que eu peguei dentro da cadeia no grampo telefônico. Veio mais 10 anos, totalizando 21 anos e 3 meses de cadeia. Que eu tinha que puxar 8 anos de cadeia, eu tinha que puxar. Aí eu já vi que a minha vida a partir dali acabou. Aí em 2011 eu vim para a penitenciária. Aí comecei a frequentar os cultos que tinha ali. Eu ia na igreja. Daí, no final de 2011, começou os irmãos da igreja adventista a frequentar lá. A vir trazer a palavra para mim, eu estudava aqui, mas nada de mudança. Aí cheguei um dia na visita, minha mulher estava na visita, eu olhei para ela e ela estava indo em outra congregação também. E eu sempre falava para ela, ó, a gente tem que tomar um rumo na nossa vida, a gente só está brigando e não está dando certo. Eu vou numa igreja, vou em outra e eu não estou me fortalecendo. E você também está indo em outra igreja. Aí ela falou, não, mas se tu sair dessa igreja aqui, e como tu vai se afastar de Deus, vai cair no errado de volta. Eu falei, não, mas eu não estou se aproveitando nada. Aí ela chegou um dia na visita e eu continuei a fazer coisa errada na penitenciária. Mas chegou um dia que eu falei para ela dentro do quarto da íntima que a partir daquele momento, final de 2011, que eu não queria mais saber do crime. Que daí eu ia servir a Deus. E eu continuei frequentando os cultos. Mas chegou um dia também na visita, eu falei, ó, a partir de hoje eu vou seguir a igreja adventista, que foram as pessoas que me abraçaram, me ajudaram, me mostraram na Bíblia a verdade. A partir dali eu comecei a conhecer a verdade. Mas eu sei que faltava alguma coisa. Faltava a minha mulher. E faltava o meu casamento também. E daí, eu não me recordo certo o ano que eu casei lá dentro. Aí eu casei com a minha mulher.
Aí a gente começou a se acertar. Aí faltava mais uma parte dela, que ela tinha que seguir o mesmo rumo que eu estava seguindo, que era seguir a igreja adventista, porque a gente estava em desigualdade, eu e ela. E daí os irmãos também foram em casa, deram estudo para ela, ajudaram ela. Aí ela foi e começou a seguir a igreja adventista. Aí a gente começou a ir num rumo só, mas passei por luta, tinha que eu estar orando, jejuando, eu orava uma semana sim, uma semana não, porque lá tinha uma facção e eu fazia parte daquela facção lá dentro. E com o tempo eu fui ganhando respeito através das minhas orações, meu jejum, as pessoas viram a mudança em mim. E daí eu fiquei responsável de uma lista do culto nosso lá do Adventista. Só que eu sabia que faltava mais algo na minha vida, que eu tinha que tomar essa posse. E eu continuei levando. Às vezes as pessoas, agora é fácil tu botar uma Bíblia debaixo do braço, seguir a Deus. Eu falava, não é fácil, irmão. Não é fácil que pessoas igual você que está me julgando, porque estou aqui pegando a Bíblia do braço. E esse é o caminho mais certo, irmão. Porque o caminho errado, eu não adquiri nada, irmão. Mas tu tinha isso, tinha aquilo, mas não era feliz, não tinha paz, não tinha amor no meu coração. E eu continuei servindo a Deus lá, continuei firme, só que faltava algo para mim. Faltava o batismo. E daí, um mês antes, a minha mulher e meus filhos se batizaram na igreja adventista. Os irmãos foram em casa, davam estudo, tudo. E a gente estava indo e ela se batizou. Aí, um dia o meu filho veio na visita e falou, pai, o que prende o senhor de se batizar? O que está prendendo? A facção prende o senhor? Eu falei, não, nada me prende, porque eu tenho meu livre-arbítrio. E o que falta para o pai ser batizado? Eu falei, filha, às vezes pode faltar coragem, porque às vezes a gente é ingrato. E as coisas eu ia, mas sabia que faltava isso aí. Aí os irmãos começaram a vir dar estudo para mim, e orando, jejuando, pedindo a Deus. E chegou uma vez, a irmã falou para mim, que dia vai se batizar? Eu falei, calma. Eu falei, mas pode ser tarde. Eu falava para ela, pode ser tarde. Eu falei, não, mas Às vezes eu falava para ela, não, vou deixar lá na rua, no momento certo lá na rua. Daí eu lembro que ela falou para mim que às vezes o diabo vai estar lá te esperando lá fora e pode ser tarde. E daí eu cheguei na minha cela assim e orei a Deus. Eu falei, sim, Senhor, fiz um propósito, né? E eu falei, que o Senhor tome a direção se for da vontade do Senhor de eu ser batizado, e que o Senhor use alguém, né? E eu esperei, orei, fiquei ali naquela semana ali e eu fui, sabe, com aquele negócio no coração assim. Daí eu lembro assim que quando ela chegou assim, que ela olhou, falou, é hoje o batismo? Eu falei, poxa, é hoje sim, porque eu pedi a confirmação de Deus e a senhora só me trouxe a resposta que tanto eu precisava. Gostaria primeiro de falar para você, jovem, que está me vendo nesse momento, da forma que eu comecei no crime, como eu comecei a usar droga. Foi sim, eu não me recordo certo, uns 15, uns 18, 17 anos. Comecei a beber, começava a beber uma cerveja, depois bebia um Cuba. Às vezes dava vontade de fumar, daqui a pouco você fuma um cigarrinho, daqui a pouco você já vê, esse cigarrinho é bom, daqui a pouco você já está fumando maconha. Às vezes você pensa que aquilo ali é bom, dá uma chapa, mas não dá chapa. Aquilo ali já te leva em outra droga. Já começa a te levar numa cocaína. E daí da cocaína, meu irmão, só vai colher coisas ruins para a tua vida. E dali da cocaína já começa pedra. Aí quando chega na pedra, é o teu estado final. Que daí para voltar é poucos que conseguem. Olha, eu vou dizer bem de coração para ti, para você que está me vendo nesse momento, jovem. Poucos que eu consegui se libertar disso, da pedra. Quando você chega nesse estado, a sua vida acaba. Você perde o amor, você perde carinho, você não quer saber da família. Às vezes você fica roubando pai e mãe, como eu já conheci várias vezes, várias pessoas. Então assim, pessoa jovem, droga. A droga leva em várias coisas ruins. Então antes de você pensar em colocar isso aí, pensa duas vezes. Porque eu estou falando para você, sou prova viva. Já passei, só não usei pedra, mas já fumei maconha, já cheirei, bebi. Então é só uma ilusão, é só um chapo de momento. Você tira aquele ali, bebe aquele ali, cheira aquele ali, daqui a pouco passou. Só que às vezes você acha que consegue dominar, mas a droga te domina. Você não vai conseguir vencer ela. E eu consegui porque conheci um Deus que transformou minha vida e me libertou. Mas eu quero dizer para você, nem pense em colocar uma droga na boca.
Mas eu quero dizer assim que hoje eu sou uma pessoa feliz, posso andar cabeça erguida em qualquer lugar. Antes eu não andava assim, antes eu andava meio escondido. Até esses dias, né, eu estava andando com um colega meu de carro e tinha uma Blitz. E ele falou assim, tem uma Blitz ali. Eu falei, não, é tranquilo, irmão. Hoje eu tenho Deus no meu coração, então assim não devo nada para a justiça. Estou pagando dignamente, que é sendo justo, correto. Pode passar sem problema nenhum. Então assim, eu passo por meio da polícia, passo cabeça erguida, porque hoje eu tenho Deus no meu coração, tenho uma transformação, tenho uma mudança. Então, quando a gente está no caminho certo, a gente não pode temer nada. Essa aqui é minha filha Raíssa, essa aqui é minha esposa Raquel, esse é meu filho Gilmar. Eles foram muito importantes na minha trajetória, na minha vida. Fiquei 6 anos e 2 meses preso. Ela aguentou 6 anos e 2 meses, não é fácil, uma mulher, só ela cuidando dos filhos. Eu tive que puxar 6 anos lá, então foi muito guerreira. Eu já vi casos lá dentro que a mulher ia visitar 1 ano e abandonar o marido. Então assim, hoje eu fico muito feliz ter ela como minha esposa, guerreira, mãe dos meus filhos. E ela foi muito importante na minha transformação hoje, orava muito por mim. Uma vez ela me contou lá dentro da penitenciária que quando eu saía para balada, que ela não deixava eu sair, né? E daí às vezes ela orava a Deus e falava, Senhor, não tem mais o que fazer. Largava eu e ficava orando por mim, sabe? Fiquei muito triste por causa que tanta coisa errada que eu fiz para ela, e hoje ela está até hoje do meu lado, lutando por mim. Até um dia na visita eu falei para ela assim, poxa, eu não mereço você como minha esposa, por toda a coisa errada que eu fiz para você, tanto que eu aprontei na minha vida, tanto que eu aprontei para você, e você lutou até hoje por mim e está até hoje do meu lado. Mas a Bíblia diz que o Deus une, o homem nenhum separa, né? Então hoje a gente está aqui junto, estamos firmes, todos servindo a Deus. E assim, Deus foi maravilhoso na transformação nossa, assim. E assim, sou muito grato a ela e os meus filhos, sabe? Muito obrigado, assim, de coração, Deus, porque Deus fez. E queria agradecer a cada um de vocês, essa é a minha família. E esse é um testemunho real, verídico, que eu estou falando para vocês. Muito obrigado.